Estudo bíblico sobre oração. Há poder na oração feita de acordo com a palavra de Deus. Neste estudo, vamos tentar, à luz da Bíblia Sagrada, entender o que as Escrituras realmente dizem sobre oração, a sua importância, como devemos orar, com que frequência, por quais motivos, quais os tipos de oração e outros. Se você deseja orar de forma eficaz, da maneira que agrada a Deus e que produza efeitos na sua vida, observe cuidadosamente o que a Bíblia ensina e desfrute da comunhão com Deus. Orem sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17 primeiro. O que é oração? Oração é conversar com Deus. Oração é a aproximação feita por aqueles que querem falar e ouvir o que o Senhor tem a dizer. Lembre-se, contudo, que Deus não é uma pessoa comum. Ele é o nosso Criador, o Deus Todo-Poderoso, soberano sobre todo o universo. E apesar de tanta grandeza e santidade, decidiu se importar contigo e te ouvir. Se aproxime do Senhor, reconhecendo suas próprias imperfeições. Ele é bondoso, misericordioso e ouve as orações. Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês, que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Tiago 4,8 segundo. Por que a oração é importante? A oração é importante para desenvolver amor, comunhão e conhecimento de Deus, além de demonstrar nossa confiança, gratidão e obediência a Ele. Como em qualquer relacionamento, a comunicação e interação são fundamentais quando se busca ter uma vida mais próxima do Senhor. Por meio da Bíblia, Deus fala conosco e em Jesus Cristo manifestou claramente a sua vontade. Em resposta a isso, também nós precisamos falar com Deus, apresentar-lhe nossos pedidos, agradecimentos e interceder pelos outros. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Salmo 139, 4. Terceiro. Quais os benefícios da oração? Um dos grandes benefícios da oração é conhecermos melhor a Deus. Mas isso é apenas mais uma das muitas dádivas que chegam à vida de quem se dedica à oração. Saber que Deus responde. Jeremias 33:3. Saber que Deus cuida. 1 Pedro 5,7. Saber que Deus livra dos medos. Salmos 34,4. Receber a paz que guarda a mente e coração. Filipenses 4, do 6 ao 7. Receber misericórdia e graça nos momentos de necessidade. Hebreus 4,16. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Tiago 5,16. B4. Quais são os tipos de oração na Bíblia? A Bíblia descreve pelo menos 7 tipos de oração. Oração de louvor. Assim, por meio de Jesus, ofereçamos um sacrifício constante de louvor a Deus, o fruto dos lábios que proclamam seu nome. Hebreus 13,15. Oração de agradecimento, ação de graças. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios 5:20. Oração de confissão. Confesso a minha iniquidade, entristeço-me por causa do meu pecado. Salmos 38:18. Intercessão, oração pelas necessidades dos outros. Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vocês. 1 Samuel 12:23a. Súplica, oração pelas nossas próprias necessidades. Se algum de vocês precisar de sabedoria, peça a nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem. Tiago 1:5. Oração por socorro, clamor. Clamo a Deus por socorro, clamo a Deus que me escute. Salmo 77:1. Oração de lamento, lamentação. Derramo diante dele o meu lamento. A ele apresento a minha angústia. Salmo 142:2. Quinto. Se Deus já sabe tudo, por que precisamos orar? Sim, Deus conhece todas as coisas, mesmo antes de falarmos. Ainda assim, Ele quer que oremos a respeito de tudo na vida.
Orar não é simplesmente tornar algo conhecido a Deus, mas revela nossa obediência e dependência ao Senhor. A oração torna-nos conscientes da necessidade que temos de Deus e da confiança que Ele pode responder, conforme a sua vontade. A bondade e misericórdia do Senhor estão disponíveis aos que creem. Quando clamamos com fé, muitos recursos que precisamos tornam-se acessíveis pela graça de Jesus Cristo. A oração move-nos para mais perto de Deus. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens. 1 Timóteo 2:1. Quanto tempo devo orar? A Bíblia não estipula quanto tempo específico devemos dedicar à oração, mas nos orienta a orar em todo o tempo. Orem continuamente. 1 Tessalonicenses 5:17. Na Bíblia, encontramos muitos exemplos de pessoas como Jesus, Daniel, Moisés e Josué que costumavam orar com frequência. Certamente, essa prática fez toda a diferença em suas vidas. Assim, aprendemos que a oração deve ser constante na vida do cristão. Precisamos passar todo o dia com uma atitude de adoração, buscando a Deus, agradecendo e intercedendo pelos outros. Sétimo, como devemos orar? A Bíblia nos ensina que as nossas orações devem ser dirigidas a Deus, Pai, Filho, Espírito Santo. Não devemos orar a anjos, a imagens, nem a santos. Salmo 65:2, Lucas 11:2. Feitas em nome de Jesus Cristo. Ele é o nosso mediador. João 16:24. Feitas com fé, crendo que Deus existe e abençoa a quem o busca. Hebreus 11:6. Pelos motivos certos, com um coração reto, sem segundas intenções, Tiago 4:3. Feitas com humildade, amor, derramando o coração diante de Deus, Salmo 62:8. Breves, Eclesiastes 5:2, e evitando vãs repetições, Mateus 6:7. Feitas individualmente em secreto, Mateus 6:6, ou em público na comunidade, Mateus 18:19. Seguir o modelo de Jesus. Primeiro, glorificar a Deus, crescimento do reino de Deus para ser feita a sua vontade. Segundo, pão, necessidades básicas, perdão e proteção. Mateus 6, do 5 a 15. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Jeremias 29:12, 13, 8. Existem condições para obter vitória na oração? Sim. Para ter êxito na oração, é preciso estar atento a alguns requisitos que a Bíblia diz. Orar de acordo com a vontade de Deus. 1 João 5:14 e 15. Com contrição. 2 Crônicas 7:14. Com sinceridade. Jeremias 29:13. Com fé. Marcos 11:24. Com justiça. Tiago 5:16. Com obediência. 1 João 3:22. Pedir em nome de Jesus. João 16:24. Permanecer em Jesus guardando as suas palavras. João 15:7. A oração eficaz é aquela que é feita segundo a vontade de Deus, será respondida no seu tempo e à sua maneira. Nono, e as orações não respondidas? Há muitas possibilidades para não termos respostas na oração. Por vezes o tempo, Eclesiastes 3:1, pecados ocultos, Salmo 66:18, desprezo à palavra de Deus, Provérbios 28:9, inconstância, Tiago 1:6-7, nos impedem de receber o que queremos. Ou, simplesmente, o que pedimos na oração pode não fazer parte dos planos de Deus. Na Bíblia, vemos dois exemplos importantes de pedidos de oração que não foram atendidos porque não estavam alinhados com o propósito de Deus. Jesus, no Getsemane, orou 3 vezes pedindo ao Pai que, se fosse possível, o livrasse daquele momento, mas que fosse feito a sua vontade sobre tudo. Mateus 26, do 39 ao 44. Paulo e o espinho na carne. O apóstolo Paulo também orou 3 vezes pedindo que lhe fosse retirado esse mal, que pode ter sido uma enfermidade física ou algum outro problema não descrito, mas não teve seu pedido atendido, 2 Coríntios 12, do 7 ao 9. Da mesma forma,
Nós também podemos não ver respostas de algumas orações, mas ainda assim, sabemos que a vontade de Deus será sempre a melhor, e a sua graça é suficiente para nos ajudar nas dificuldades. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Primeira, João 5,14. A partir desses e muitos outros exemplos na Bíblia, seja encorajado a ter uma vida de constante oração. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Mateus 7, do 7 ao 8. Ore mais. Seja autêntico e sincero ao falar com Deus. Ele responde às orações. Tenha também uma atitude de fé, humildade, dependência e gratidão. Ore mais pelos outros. Interceda pelos que sofrem, pelos órfãos, viúvas, pela igreja e pelos que precisam de salvação. Certamente, você verá muitos resultados de suas orações.